E nós começamos o Liberdade de Opinião, direto do Rio de Janeiro. Vamos até lá para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Fala, Sidney, tudo bem? Tudo bem, como é que vai, Colombo? Bom dia, senhoras e senhores, bom dia também. Estamos aqui falando bastante, obviamente, sobre o velório do Diego Armando Maradona. Sei que você gosta muito de futebol também. Tem algum momento marcante dele que você se lembre da carreira? Alguma coisa que te emocione ao se lembrar dele, Sidney? Olha, alguns momentos, os mais extraordinários, né, vocês conseguiram captar e já apresentaram para o público, mas existe um Maradona que é muito pouco falado, que agora, né, por conta da morte dele, os amigos reavivam, né? Há bem pouco tempo ele foi técnico no México e um time lá de divisão inferior imaginava que ele não pudesse aceitar, né, o desafio de pegar um time de pouca projeção e com a gestão e talento dele, levar o time para frente. E ele o fez. Tem até uma série de documentários, estão aí disponíveis também, que essa série pode ser assistida, que mostra o Maradona, como é que ele se relacionava com os jogadores. Ele conseguia manter uma autoridade, ele centralizava pelo talento que tinha também fora das quatro linhas, mas o relacionamento dele com os mais jovens. Então, desde com o craque, que não estava desempenhando muito bem e que ele chamava ali para o comando dele, como também ele nas estratégias, né, na dedicação dele. Então, ele conseguia ser um profissional incrível também nesse aspecto. Esse é um lado que me chama a atenção, que é como ele conseguiu se reinventar como profissional da bola e profissional do futebol, mesmo fora das quatro linhas como jogador. E a segunda é da ordem política do Maradona, que ele se impunha também com a personalidade que ele tinha. Eu até escrevi no meu Instagram que o baixinho morreu gigante, né? Então me chama muita atenção essa personalidade dele. E um terceiro elemento, se você me permite, Colombo, eu estou achando extraordinária a atitude dos atletas brasileiros da ativa e do passado, o respeito ao Maradona, ao futebol que o Maradona desempenhou como um grande craque, mas assim, um respeito ao futebol, à arte, com elegância, com classe, sem qualquer baixa rivalidade que só tem que ficar mesmo nas quatro linhas. Eu acho que realmente os profissionais do futebol do Brasil, todos, estão de parabéns. Você acabou de entrevistar aí o alemão, mas eu ouvi de todos coisas interessantes, inteligentes e respeitosas. Eu acho isso uma grande evolução. Fantástico isso para todos nós. É isso aí. Bom, a gente vai, claro, continuar acompanhando, mesmo ao longo do Liberdade de Opinião aqui, essas cenas que a CNN transmite desde as primeiras horas da manhã, do movimento na Casa Rosada, das pessoas aí do lado de fora, vejam só, se comportando como se estivessem fazendo uma festa mesmo, né? Uma homenagem a Diego Armando Maradona, pulando como fazem os torcedores argentinos nas arquibancadas do país. Dá até para ouvir um pouquinho do barulho, né? Dos torcedores apaixonados, aficionados por Maradona, e depois da parte interna da Casa Rosada, do saguão principal ali da sede do governo argentino, onde está, desde as 6 horas da manhã, o caixão com o corpo de um dos principais esportistas do mundo. Ô Colombo, nós vimos ali nessa fila, desculpa eu me aprofundar nesse assunto, porque aproveitar as imagens que você está mostrando para todos nós. Ali a gente viu muita gente com a camisa do Boca Juniors, né? Olha lá, dá para ver, né? Tá vendo? Então, esses torcedores estão aí contidos, repare, eles estão ali numa despedida, né, do Maradona, e eles estão, portanto, muito contidos, mas alguns pulando e cantando. Estes torcedores são aqueles que vão no estádio do Boca, e quando o Boca Juniors jogava a época do Maradona e mesmo depois do Maradona, eles torciam no estádio e eles pulavam e pulam muito no estádio, nas arquibancadas, até por uma razão estratégica. Onde a torcida fica é em cima do vestiário e o time do adversário está lá se preparando, batendo bola, fazendo aquecimento. E você imagine o que significa isso. Colocaram até caixas de som também para essa homenagem, essa euforia repercutisse e desequilibrasse emocionalmente os adversários. Isso só não colou com o Santos de Pelé, Coutinho e companhia, porque o Santos foi bicampeão mundial, vencendo o Boca Juniors, inclusive, né? Lá no estádio. Então, a Bombonera é aquele estádio realmente que a torcida fica muito em cima, ainda tem essa torcida aí, olha aí, ó. Gente, isso aí é despedida, né? Fúnebre, olha só. Você imagina em dia de jogo. Pois é, Sidney lembrou bem, o Santos ganhou uma Libertadores lá, com o Pelé apanhando o jogo inteiro, e o Corinthians começou ganhando a sua Libertadores lá na Bombonera também, empatando por 1-1 contra o Boca, com gol do Romarinho, e depois vencendo o Pacaembu por 2-0. Não poderia
deixar passar esse registro aqui, viu? Ô Colombo, você que ama o futebol de São Paulo também, né, e é um torcedor que acompanha bem o futebol, não se esqueça, hein, que Maradona cultuou a vida toda a enorme admiração pelo Rivelino, Exatamente. né? Ele achava que o Rivelino, meu amigo, aquele drible elástico do Rivelino, aquela velocidade, e era invocado, né? E o Maradona um pouquinho também, viu? É isso aí. Bom, mas vamos aos outros assuntos do dia também, Sidney. Daqui a pouquinho a gente volta lá para a Argentina, sempre monitorando as coisas por lá. O velório, depois do sepultamento de Diego Armando Maradona. Voltando aqui para o Brasil, para os nossos assuntos do dia, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, marcou agora para 4 de dezembro, semana que vem, o início do julgamento da ação que discute a possibilidade de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Conforme apurou o jornalismo da CNN, o Supremo deve dar sinal verde para a reeleição de Alcolumbre e Maia. Os ministros devem argumentar que os regimentos da Câmara e do Senado não proíbem a recondução ao comando das casas. Sidney, como é que você avalia essa possibilidade de o Supremo validar a reeleição dentro de um mesmo mandato dos presidentes das casas do Congresso Nacional? Bem, vamos lá, porque isso aí é polêmico, né? Você já me perguntou isso no passado, eu dei meu posicionamento, que é mais ou menos o mesmo. O que está acontecendo? O que o Supremo está dizendo é: compete ao Poder Legislativo decidir esta matéria, que é âmbito interno, e nós não iremos interferir. No entanto, conforme for a decisão no Congresso, né, que vai influir na escolha do presidente, novo presidente da Câmara e do Senado, essa matéria pode voltar para o Supremo. Ela pode merecer ali um veredicto, vamos dizer assim, uma decisão mais forte e definitiva para valer mesmo. Então, é isso que ele está dizendo. Agora, olha só, estou com a Constituição aqui, né, e tem o artigo 57, né? Que em dada altura ele diz o seguinte, ó: para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada é proibida, a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Isso aqui, ó, é o obstáculo, está na Constituição. Esse é o obstáculo para se ter uma renovação imediata. Agora, o Supremo está deixando que o Congresso decida. É a mesma posição que, há algum tempo atrás, teve o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ele disse que o Supremo Tribunal Federal, que quem deve decidir se Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre podem se reeleger, é o Congresso e não a Corte. Então, o que nós temos? A Procuradoria jogando para o Congresso, o Supremo jogando para o Congresso, e eu estou dizendo aqui que o Congresso pode até dar um jeito aí, num casuísmo, né? Pode até inventar uma saída, mas isso vai para a Justiça de novo. Isso vai ser complicado, porque o artigo da Constituição é muito claro. Bom, essa é uma decisão pautada em um argumento jurídico na sua avaliação, Sidney? Ou é digamos, uma composição que o Supremo Tribunal Federal faz para, eventualmente, não interferir num outro poder e deixar que esse assunto seja resolvido lá no Congresso Nacional, eles que se entendam? A CNN, você me convidou aqui para opinar, eu não sou autoridade. O que está dizendo o Gilmar Mendes, que é político, né? Que é político, não é jurídico, mas vai voltar a ser jurídico. Ele está jogando para lá. É como se dissesse assim, ó, vocês aí se entendam, achem a saída e se houver algum senão, algum questionamento de inconstitucionalidade, a gente analisa aqui se formos provocados, porque é dessa forma, o Supremo é provocado. Deveria ser já de cara definido por vista jurídico. Estou dizendo que constitucionalmente, eu como cidadão lendo isso aqui, para mim me parece muito claro que não pode. Que não dá. O que eles estão criando aí é um casuísmo, é um caminho, sei lá, eu preciso ver também o que eles vão apresentar, né? O que essa turma vai tirar da cartola. Agora, eu queria chamar a sua atenção, que quem está nos assistindo pode dizer assim, ah, mas isso não vai passar de jeito nenhum. Eu vou dar um exemplo bem recente. Foi eleito com bastante votos, muito bem votado, o prefeito da cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Washington Reis. Ele era o prefeito, foi para a reeleição, venceu. Ele tinha sido condenado por crime ambiental pelo tribunal que o julgou, em todas as instâncias, na verdade, né? Transitou em julgado e ele foi condenado, isso em 2016, né? Por maioria de votos, efeito suspensivo, contra uma condenação por crime ambiental. O Supremo agora disse que aquilo não é suficiente para ficha suja e tal, devolveu a ele o mandato e, portanto, politicamente, ele voltou a ter condições e vai governar como o novo prefeito da cidade. Novo não, né? Foi reconduzido como prefeito da cidade. Então, quando a justiça quer também, ela atropela até ela própria, né?
Bom, Sidney, o Senado aprovou um projeto de lei que aumenta a pena de crimes motivados por racismo e por homofobia. O projeto entrou na pauta, claro, depois da morte de João Alberto de Freitas, que foi espancado, asfixiado por seguranças de um supermercado em Porto Alegre. O projeto agora segue para a Câmara dos Deputados. Esse agravamento de penas para crimes cometidos por racismo ou por homofobia, Sidney, pode minimizar a prática desses crimes? Colombo, eu sou a favor da segurança jurídica, quando se tem leis claras, bem definidas, bem entendidas, perfeitamente. Mas isso aí é cultural, é tradicional, é o tal do racismo estrutural. A população precisa abraçar essa tese, precisa legitimar, se dessa forma, medidas como essa, né? Leis mais restritas, mais duras, penalizações, né, mais pesadas. Então, muitas vezes você diz, acontece o que acontece porque não tem lei. E muitas vezes você diz, tem lei, mas não pegou. Não pode existir nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, deixar nenhum vácuo jurídico não é bom, e por isso que no Congresso que se fazem lá as leis, na Câmara e no Senado, deve-se pensar isso sempre, de fazer com que as leis ela alcancem de maneira clara uma regra civilizatória para todo mundo. Então, o que é importante é dois movimentos. Existir uma lei mais clara e mais forte, não acho ruim, acho isso bom, segurança jurídica. Mas o povo precisa fazer a sua parte e acreditar que racismo é um atraso. O Brasil, para evoluir, tem que incluir e não excluir as pessoas. Peço mais um tempinho para você, Sidney, porque nós vamos dar mais um pulinho lá em Buenos Aires, na Argentina, a Casa Rosada, para acompanhar o velório de Diego Armando Maradona, aberto ao público desde as 6 horas da manhã. Agora são 9 horas e 18 minutos, são já 3 horas e 18 minutos de velório aberto ao público na Argentina, e as filas só crescem do lado de fora da Casa Rosada. Nós vemos aí as pessoas passando, tem uma série de lembranças deixadas pelas pessoas ali aos pés do caixão onde está o corpo de Diego Armando Maradona. São bandeiras, são rosas, são flâmulas, são camisetas, muita gente passa chorando. Agora há pouco nós vimos um senhor tendo de ser escorado por 2 outras pessoas, 2 outros homens ali. Até os seguranças permitiram que ele ficasse um tempo a mais ali, prestando uma última homenagem, observando o caixão, porque notaram que ele realmente estava mais emocionado do que outros torcedores que passaram ali, acusando mais do ponto de vista emocional a morte de Diego Armando Maradona. Seguimos então de olho lá na Casa Rosada, no velório de Diego Armando Maradona. Muita gente colocando as mãos à cabeça, como se não estivessem acreditando no que está acontecendo. Bom, voltando aos nossos assuntos do dia, voltando aos assuntos aqui do Liberdade de Opinião com o Sidney Rezende, ontem o Senado, Sidney, aprovou o projeto de lei das falências, projeto da nova lei de falências. É um texto que prevê novas regras para que empresas possam renegociar dívidas. O objetivo é evitar que essas empresas fechem as portas e todas as consequências negativas a partir disto. O ministro Paulo Guedes falou sobre o tema. Nós estamos cicatrizando a economia mais rápido. Da mesma forma que nós temos agora um Banco Central Autônomo aprovado pelo Senado, exatamente para garantir que a alta setorial e transitória de preços não vire uma alta permanente, não seja uma inflação. Essa lei de falências, conduzida no Senado pelo senador Rodrigo Pacheco, acelera a velocidade de cicatrização da economia. Paulo Guedes disse ainda que essa nova lei de falências é um capítulo histórico para o Brasil e que as reformas necessárias para a retomada do crescimento seguem em bom ritmo. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre essa lei de falências tão comemorada por Guedes. Ela é tão boa assim a ponto de sugerir que ela vai nos ajudar a voltar a crescer, a cicatrizar aquilo que foi ferido pela crise que nós estamos atravessando por causa da pandemia? Colombo, todas as leis elas não são boas o suficiente para você dizer que elas não precisam ser reformadas, né, na geração atual ou nas futuras. Ela sempre pode ser melhorada, mas eu penso de uma outra maneira. É muito importante, até porque estamos no meio de uma pandemia, se criar condições das empresas se soerguerem, delas voltarem a atuar de forma mais sadia. Para isso você precisa dar prazo. Não tem empresário que fique feliz da vida e acorde de manhã e diz, vou falir a minha empresa. Né? É o oposto. O empresário quer
ele quer vender mais, ele quer ampliar o quadro, ele quer que a empresa dele se multiplique, que ela cresça. Esta lei de falência ela é necessária. Então, quando você diz ela é boa, pode ser melhor, mas ela é necessária, ela é oportuna e penso que ela não deve, ao seguir agora a sua tramitação, ficar colocada num escaninho qualquer, como tantas outras leis, projetos de lei em andamento e não sejam votados. É preciso botar isso para andar, gente. É mais uma medida positiva para o Brasil você criar condições de fôlego. É como se estivéssemos dando para alguém moribundo a possibilidade de respirar um pouco mais. O cara está lá, está doente, está mal, não está respirando bem, faliu, portanto, né, os seus órgãos estão próximos de uma falência múltipla, ele precisa primeiro ganhar um pouquinho de força para poder tomar o remédio. Então, para isso é o ar. Precisa respirar, um ar puro, com aparelhos principalmente. Então, essa lei de falência proposta parcialmente agora, porque foi no Senado e ela vai seguir o seu caminho, ela é muito oportuna para isso, para permitir aos empresários terem um pouco mais de tempo, em meio à pandemia, de voltar a ter uma empresa sadia. Eu considero isso muito positivo e é uma discussão que já vem de muito tempo, necessária para o empresariado privado brasileiro. O ministro Paulo Guedes aproveitou também para rebater o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que o Brasil precisa de credibilidade a partir de reformas e de um plano que mostre que o país está preocupado com a dívida pública. Guedes afirmou o seguinte, abre aspas, o presidente Campos Neto sabe qual é o plano. Se ele tiver um plano melhor, peça a ele qual é o plano dele. Pergunte a ele qual é o plano dele que vai recuperar a credibilidade, fecha aspas. Nesta manhã, Paulo Guedes disse com exclusividade à CNN que não há qualquer atrito entre os dois. Contou, inclusive, que o presidente do Banco Central ligou para ele para esclarecer as declarações. Como é que você vê isso, hein, Sidney? É mais uma resposta atravessada do ministro Paulo Guedes? Ele tem esse tipo de hábito, né? Às vezes ele é perguntado e imediatamente responde de forma ríspida, não ao repórter, mas a quem fez uma suposta acusação a ele, depois volta atrás, diz que não é bem assim. Bom, você já disse muito nessa sua intervenção, mas vamos voltar aqui no início. Muitas vezes uma autoridade pública, pegar o caso do presidente do Banco Central, fala alguma coisa ou é em tese, porque eu concordo que é preciso ter mais credibilidade. Quanto mais credibilidade se tiver, mais facilita relacionamento de confiança em tudo, na economia e na vida. Então, em tese, estamos de acordo. Mas o que certamente o presidente do Banco Central disse não foi exatamente o que quis interpretar, ou até de boa fé interpretou, o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes pegou ali um trecho do raciocínio desnecessariamente tratar isso em público. Olha, eu já conversei isso aqui com você, Colombo, e com o senhor e com a senhora sobre isso, né? Até envolvendo matéria de outras autoridades, até do Poder Executivo, dizendo para que você vai lavar roupa suja, discutir, desautorizar, isso em público. Você pode pegar o telefone e falar com o presidente do Banco Central. Estamos falando com duas autoridades importantíssimas, uma guardião da moeda, que está ali exercendo sua função no Banco Central, e outro que é tocar toda a economia brasileira, que é um desafio assim monumental. Eu jamais me imaginaria sendo ministro da Economia. Primeiro, por incompetência. E segundo, porque, amigo, você deve dormir pouco, quando você acorda é problema. Então, desnecessário esse desgaste entre o ministro Paulo Guedes e o presidente do Banco Central. O ministro Paulo Guedes precisa se acalmar às vezes, né? É isso aí. Você ficou muito bem com esse óculos, com esse aro diferente, viu, Sidney? Eu quero dizer... Hipster. Eu estou dizendo... hipster. Eu quero dizer isso porque eu usei um parecido. Eu sei que a gente está estourado aqui, mas se der tempo eu vou pegar o meu aqui. Não vai tirar aquele de carnaval não, né? Tem um de carnaval bem grande assim, tipo Zé Bonitinho, não é esse não, olha né? aqui, eu peguei um, tá aqui, ó, tá na mão aqui. Eu usei um num plantão esses dias, Sei. Que é parecido com o do Sidney. Agora ninguém vai dizer que não é parecido com o do Sidney. Olha aqui, olha. Sim. Tá vendo? Tá me pegando aqui, ó. Melhor pra... Mas tá bem. Mas eu fui duramente criticado desde pessoas na minha casa, pela minha própria filha, por exemplo, que disse que eu fiquei engraçado na televisão de óculos, Sim. Até pela alta direção da emissora, viu, Sidney? Fui vítima de bullying também. Então, sim, não quero ser dedo duro aqui, mas se não vale para mim, não vale para o Sidney também. Não, na minha casa fui muito bem elogiado. Minha filha disse até, você está parecendo hipster, né? Agora hipster, é outro estilo. Tal. Minha filha gostou, todo mundo gostou em casa. Agora, tem esse outro lado aí, a alta direção. Eu quero avisar a alta direção da CNN, se não gostar, fica tranquilo. Eu volto amanhã com o anterior. O meu negócio aqui, eu não quero criar problemas, por favor. Tá bom, Sidney, a gente volta a conversar, hein? Até amanhã. E obrigado a essa audiência nossa aí, o senhor e a senhora, olha, bacana. Então, eles estão chamando parentes, amigos, tá muito legal, tá muito bom essa simbiose aí. Obrigado, Você gente. e o Alexandre são impossíveis. Opa, obrigado.